boate em Boston. E na outra semana, no outro dia, eu voltava a ser o presbítero. E naquele tempo eu achava que Deus tinha se enganado e o diabo estava enganando o pastor. Mas, na verdade, era o tempo que Deus precisava para gerar a transformação da minha vida. E depois de 22 anos, eu estou aqui, firme e forte. Igualzinho o dia que Ele me chamou. É um privilégio poder compartilhar com vocês um tema tão magnífico que é o renovo através da palavra de Deus. Se a maioria das pessoas tivesse a mente preparada para ouvir o que a palavra de Deus tem para ministrar, nós não estaríamos hoje com os hospitais cheios, com as clínicas, consultórios cheios e famílias tão destruídas como elas estão. Somente porque a palavra de Deus não alcançou o que ela precisava alcançar. E hoje nós vamos aprender. O pastor não escolheu, ele só falou o tema. E quando ele falou o tema, Deus colocou no meu coração. E depois, quando eu estudando, eu falei assim, caraca, não tinha uma palavra melhor, uma passagem melhor para iniciar um tema tão profundo, que é o renovo através da palavra de Deus. Amém? Vamos acompanhar 1 Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Irmãos, eu fui regenerado e permanente. O que eu quero dizer para cada um de vocês, que essa palavra, ela é para nos regenerar. Se nós viemos para cá essa noite com alguma dúvida no coração, com alguma tristeza, com alguma angústia, com alguma coisa que nós não estávamos entendendo, essa palavra tem o poder de nos regenerar. E nós saímos daqui transformados pelo poder desta palavra. Amém? Bom, esse versículo, ele destaca a eternidade, a constância da palavra de Deus. Ela não só é de vida, mas também contínua. E sustenta, e nutre, e guia aqueles que a obedecem. É aí que está grande o problema. A maioria das pessoas, elas vão até certo ponto, aí elas param. Então Deus reina na vida delas só até certo limite. Depois de certo limite, Ele não vai mais. E aí onde nós ficamos o quê? Mornos. Nós não alcançamos aquela plenitude. Porque a nossa alegria, ela tem que estar o quê? No sofrimento e na dor. Quando nós entendemos a palavra. Quando nós só estamos alegres e felizes quando as coisas estão dando certo, nós não entendemos a palavra. Nós somos o quê? Crianças na fé. Vamos orar então. Obrigado, Deus amado, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da Tua palavra. O Senhor trouxe um renovo extraordinário na minha vida. O Senhor trouxe uma mudança de mentalidade. O Senhor mudou a minha sorte, mudou a minha história, mudou a minha família, Senhor. E hoje eu desejo isso para cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu tenho acompanhado muitas pessoas vindo da clínica, angustiada, triste, amargurada, pessoas que estão à beira da morte, ó Pai, simplesmente porque não conseguiram entender o quão é poderoso a Tua palavra. Mas eu sei que aqui nessa noite, todos que estão aqui, sabem o poder que a Tua palavra tem. E os corações estão abertos, e as mentes estão férteis, e essa semente vai ser plantada, e ela vai germinar, e ela vai dar fruto 100, 60, 30 vezes mais, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, os problemas que enfrentamos, o maior problema que os crentes estão enfrentando hoje, não só os crentes, a população mundial, medo do fracasso, persistência, mudança, não querem mudança, baixa autoestima, dependência e aprovação externa, perfeccionismo, traumas do passado, medo de julgamento ou rejeição, culpa e vergonha, pessimismo crônico. Isso tem destruído famílias, lares, pessoas, suicidando por causa disso. Agora, como eu posso combater todas essas questões? Com o poder da palavra. E como eu vou saber, está todo mundo buscando o coach para saber qual que é a chave, qual que é o ponto de virada, o que eu preciso fazer, qual que é a jogada? Irmãos, é simples, obediência à palavra. Não tem essa melagomania que eles criam, essa magia que eles criam, não existe, irmãos. Isso aí é fantasioso.
Agora, a partir do momento que eu entender que só através do poder da palavra eu posso mudar tudo isso, só que eu tenho que entender uma coisa muito séria. Os responsáveis por esses bloqueadores das bênçãos de Deus, porque isso aqui tudo bloqueia as bênçãos de Deus. Porque se a pessoa está triste, está amargurada, está deprimida, ela está angustiada, ela vai buscar uma solução, não vai? Irmão, e o mundo está dando essa solução para as pessoas, temporariamente. Vou compartilhar uma história com vocês muito rápida. Minha mãe estava com muita dor nas costas, muito. E já tinha uma semana, entravou. E a minha irmã entravou. Minha irmã foi e levou ela no médico. Chegou lá, marcou, demorou a marcar e conseguiu. Quando ele foi atender, ela falou, mas só está meio triste. Ô, doutor, estou com dor, já tem 2 semanas, eu tenho que estar triste. Mas tem mais algum problema? Não, está tudo normal. Aí minha irmã falou, tem que ir lá visitar o pai dela, e meu avô está velhinho, já está muito cansado, tem que trabalhar. Ah, então tá. Mas você tem que ir lá mais alegre. Ela, doutor, mas eu estou com dor, como que eu vou em algum lugar alegre? Eu falei, não, vou te passar um remédio e você vai ficar melhor. Bula do remédio, que minha mãe lê todas as bulas. Sabe aquela pessoa que lê tudo? Ela lê tudo, ela coloca o óculos e leu. Estou tirando da caixinha para vocês verem. E ela pegou essa bula e começou a ler. Quando ela começou a ler, ela falou tanta coisa, a minha menina gravou ela. Eu tenho um vídeo gravado. Falou, não é possível, eu estava com dor nas costas. Essa é a bula do remédio, irmãos. A única diferença que vocês vão encontrar na bula original é que eu deixei ela tudo de frente. Geralmente ela não tem frente e verso. Eu coloquei tudo para ficar de frente. Todos os caracteres que estão nessa bula é isso aqui. E você sabe para que é o problema dela? Eu li. Curar medo, curar tristeza, curar temperamento. Irmãos, e muita gente toma esse remédio. Esse que chama Pondera. Mas tem outros parecidos, muitas pessoas tomam ele. Irmão, independente dele, se for outro, leia a bula. Só que remédio não tem poder para curar o medo, para curar a ansiedade, para curar a tristeza, para curar a angústia. Irmão, a palavra de Deus tem poder para curar todas essas coisas. O remédio, ele vai dar o quê? Um alívio para você, porque é uma droga. Ele vai te dopar. Mas ele não vai resolver o seu conflito. Agora, por que um médico de dor nas costas receitou um remédio desse para ela? Eu sei o motivo. Ela ia tomar uma vez, porque deu 2 caixas de amostra grátis, e ia o quê? Viciar no remédio. E aí ela teria que viver à base dessa droga. Muitas pessoas estão vivendo à base desse remédio porque não foi um especialista. Foi qualquer um que foi lá por qualquer problema, e isso trouxe uma angústia na vida dessa pessoa. Agora vamos lá. Quais são as palavras que, na verdade, tira as bênçãos de Deus das nossas vidas? Vou falar as palavras para vocês. As palavras têm um poder fenomenal. As pessoas ainda não sabem por que essas palavras têm esse poder. E as palavras têm poder para destruir, ferir pessoas. Palavra tem poder para destruir sonhos e casamentos. Palavra tem poder para afastar pais de filhos e filhos dos pais. Palavra tem poder para gerar gatilho para ansiedade. Palavras têm poder de fechar portas e oportunidade. Palavra tem poder de destruir família. Palavra tem poder de desmotivar a equipe. Palavra tem poder de alimentar preconceitos. Palavra tem poder de gerar bloqueios emocionais e insegurança. Palavras têm poder de intensificar conflito. Palavra tem poder de corroer a autoestima. Palavra tem poder de semear discórdia em comunidades. Palavra tem poder de destruir a confiança rapidamente. Palavras causam mal entendidos duradouros, e palavras geram feridas na alma. Esses são os poderes das palavras, e é essas palavras que as pessoas mais estão utilizando. Mas o poder da palavra é só isso? Ele só serve para destruição? Não, mas nós estamos usando elas mais para destruir do que para construir. Agora, onde entendemos que essas palavras é tão importante? Provérbios 18, 21. Abra para nós lermos. Por que as palavras são tão importantes? Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Irmãos, por isso que a palavra tem tanto poder. Deus deu poder para a palavra. Agora nós temos que saber usar essas palavras para construir e não ficar usando essas palavras para destruir. Mas por que nós não aprendemos isso? As palavras, elas são semente e elas são lançadas. E elas criam o quê? Raízes.
Este que é o maior problema das palavras. Às vezes é uma criança, você falou uma palavra, você acha que assim, eu arrumo problema em tudo quanto é lugar que eu vou. Se eu ver uma pessoa falando alguma coisa para uma criança que eu sei que é uma palavra maldita, eu falo, ô cidadão, faz isso não, você está gerando uma palavra maligna e tal. Tem até alguns irmãos aqui que já, ô irmão, obrigado por você ter me falado disso, não sei se achou bom ou ruim, mas se eu ver, porque eu sei que é uma semente, se ela cair ali, ela vai gerar fruto, e não tem quem impeça isso, porque é natural. Agora o maior problema é, por que que a boa não gera fruto tão rápido? E por que que o negativo gera tanto fruto? O povo fica encabulado. Você fala uma coisa boa aqui, ó, nós recebemos aqui todas as vezes que nós entramos, palavra, 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 palavra. Só que uma palavra negativa, ela destrói tudo aquela narrativa, porque emoção, tudo que é carregado de muita emoção, de muito sentimento, ela impregna no seu córtex pré-frontal. Então o que que eu preciso? De emoção. Quando a palavra é falada sem emoção, ela não gera tanto impacto. Por isso que palavras negativas geram muito mais impacto. Nosso tema é renovo pela palavra de Deus. Vamos falar sobre DNA? DNA contém instruções genéticas essenciais para a vida, desenvolvimento e funcionamento do corpo humano. E é transmitido de geração em geração. Esse é o DNA, não é isso? A maioria das pessoas conhece. DNA é tudo isso que ela falou aqui, está na sua carga genética. Agora vamos lá. E o que nós conhecemos também que gera vida, desenvolvimento, funcionamento bom do corpo, transmitido de geração e até 1000 gerações seguidas? Quem que faz isso? As bênçãos de Deus através da sua palavra. Então, a mesma forma que tem um DNA que vai te mostrar a sua estrutura, existe um DNA de Deus através da palavra dele que já está dentro de você. O que está faltando? Eu ativar esse gene. A ciência descobriu hoje que através da mudança de alimentação e atividade física, você muda a estrutura do seu DNA. É científico. Ah, então se eu estou fazendo muita atividade física, eu não vou morrer do coração. Não, tem família que a pessoa tem problema genético, então tem problema no coração, começa a mudar a alimentação, atividade física, ela desliga, ativa e desativa algum gene na estrutura do DNA dele. Então o que foi isso? Mudança de alimento e mudança de comportamento. Então o que faz desativar o DNA de Deus que já está impregnado dentro de nós? Nossas ações, nossos alimentos, nosso comportamento. Isso desativa o DNA de Deus nas nossas vidas. Agora nós podemos reativar esse DNA porque ele já foi empregado dentro de nós? Sim. Aonde nós entendemos isso? Numa das principais parábolas da palavra de Deus. Por que ela é uma das principais? Foi Jesus que falou. Jesus falou, se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender todas. Vamos ler um pouquinho sobre ela, a parábola do semeador. Marcos 4, de 3 a 9. Marcos 4, de 3 a 9. Por que nós vamos falar sobre ela? Porque ela é palavra. Ela é o quê? Semente. Essa semente tem o quê? O DNA de Deus. Toda vez que você ouvir uma palavra de Deus, que ela vem de encontro para você, você entende? Caraca, isso aqui não é simples palavra. Essa palavra está estruturado o DNA daquele que me criou. Então, se eu aceitar ela e deixar ela entrar dentro do meu coração, ela vai gerar uma transformação natural. Por que ela não acontece? Porque os meus pensamentos negativos bloqueiam a essência da palavra de Deus. Só isso, mais nada. Escutem, atentamente o semeador saiu a semear. Pode passar. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12
os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram a pergunta acerca das parábolas. Eles lhe disseram: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem estas parábolas? E como então compreenderão as outras? Irmãos, nós estamos aqui, nós estamos entendendo essas palavras? Será que nós estamos compreendendo? Porque a maioria das pessoas que eu atendo em clínica são cristãos, e a maioria não está entendendo nada. Quando você pega uma pessoa que chega lá, que ela fala que está 30 anos na igreja, mas é que ela está curando de um trauma, quando ela estava no útero da mãe dela, e a mãe dela falou que queria abortar, eu falei: peraí, eu não falo, porque ali é uma abordagem psicanalítica, mas peraí, você não nasceu de novo? Você não entendeu que a sua mãe foi só um canal de Deus para te trazer aqui? Não entendeu nada. Deus está jogando a semente. Todas as vezes que nós adentramos aquela porta e uma palavra que é lançada, nós somos os receptores. Agora, se nós não estamos entendendo, quanto tempo nós vamos precisar ainda para compreender essa palavra? Pode passar. O semeador semeia a palavra, a explicação de Jesus para a parábola. Algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que ouve, logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeadas. Irmãos, quem é esse tipo de pessoa? Que a palavra entra aqui, mas antes de sair da igreja está pensando: o que eu vou comer, o que eu vou fazer amanhã, está demorando, o que vai acontecer, eu tenho que resolver isso, porque se você não parar e não meditar na palavra, você vai perder uma bênção. Domingo retrasado nós tivemos uma chuva que começou como uma nuvem pequena, menor que a mão do homem. Foi uma chuva de renovo, para transformação, para gerar vida e vida em abundância, e uma nova página na sua vida. Foi ministrado aqui. Nós tivemos depois o pastor Lúcio, que foi mudado o nome, Lúcio mesmo? Lúcio. Foi mudado o nome de uma rua por causa do testemunho de uma igreja. Onde ele falou assim: quem que foi? Qual que é a benção? A benção de uma mulher que tinha tudo, só que ela tinha uma coisa muito maior do que dinheiro. Ela tinha gratidão. Independente, ela não preciso de nada. Não preciso de nada. E nós somos gratos todos os dias? Ou nós sempre estamos querendo algo e precisando de algo, e murmurando por algo e reclamando por algo? Porque são essas as palavras que dominam a nossa mente. Sabe o que é isso? São palavras que são lançadas todos os dias aqui nesse altar, todas as vezes que a igreja está aberta, mas eu preciso alcançar elas, colocar elas no meu coração, para elas poderem germinar, para elas alcançar aquilo que eu preciso. Essas são as palavras que são lançadas à beira do caminho. O caminho é pisoteado, a terra é dura, a semente não penetra, os pássaros passam, o vento leva e a semente vai embora. Só que tem um detalhe: essa semente é a mesma que caiu na terra fértil. Ela é a mesma semente, ela não muda a estrutura, porque essa semente tem a estrutura do DNA de Deus. Algumas pessoas são como a semente... Não, o próximo. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, permanece em pouco tempo, quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. E não é só por causa da palavra não, é qualquer coisa. Cansei de ver pessoas indo para a igreja, pedir bênção, restaura casamento, restaura a vida, ganha dinheiro, sai da igreja. Muitos, não é um, não é dois casos. Por quê? Porque ela foi semeada onde? Na rocha. Ela foi semeada numa superfície muito curtinha de terra, e ali embaixo tinha o quê? Rocha. Não criou raiz. E isso tem sustentação? Não, porque ela não consegue os nutrientes suficientes. Como visto, não tem raiz em si mesma e permanece pouco tempo. Quando surge, a próxima, por favor. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chega às preocupações dessa vida e o engano das riquezas e anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Essas são aquelas pessoas que estão sempre
o tempo inteiro preocupado com o trabalho, com o dinheiro, com o status, com a roupa, com o que vai ter, com o que vai deixar de ter, com o que vai ganhar amanhã, com o que vai sustentar ele. Pronto, é só isso que convém, mais nada. Eu sei porque eu já trabalhei com pessoas milionárias, mas são mendigos. Por quê? Porque só estão preocupados com isso e não conseguem alcançar a felicidade. E já trabalhei com pessoas super humildes que saíam de outro lado da cidade, pagava 2 ônibus para chegar na clínica, mas com a gratidão que eu sentia inveja de ver o sorriso no olhar dessa criança. Hoje é uma moça casada, eu fui no casamento, a coisa mais maravilhosa. Eu falei, Senhor, como foi essa... E pensava em suicídio. Senhor, como foi essa transformação? Sabe qual foi? A palavra penetrou no coração dela e ela fez o quê? Germinou e ela deu frutos. Inclusive agora um casamento. Pode passar. As que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra, aceitam e que produzem uma colheita que pode ser 30, 60 e 100 vezes mais. Irmãos, tem 3 coisas que eu quero destacar. Os tipos de solo nós já vimos. Agora vamos ver um comum entre os 3 solos. Falta de perseverança. Será que isso é problema da igreja? Os 3 solos ruins. Falta de perseverança, vulnerabilidade e elementos externos. Vamos pegar. Os que não tinham raiz eram elementos externos. O que era elemento externo? O passarinho que passou, o sol que bateu, o vento, a chuva. Então qualquer elemento externo destruía essa planta, essa semente. Por quê? Porque ela não tinha raiz. E outra coisa, a ausência de profundidade não deu nutrição o suficiente. Então ela precisava ser o quê? Nutrida. O que faz nos nutrir? Profundidade. O que faz o DNA de Deus ser ativado dentro de nós? Porque ele já foi lançado. Se vocês estão aqui, porque a semente já foi lançada. E se ela não germinou, e se ela parou, e se ela está pequenininha, e se ela não está dando fruto, é porque não tem nutriente. O que nós temos que fazer agora? Entender o que falta para mim colocar os nutrientes que precisa para que essa semente venha crescer, venha frutificar e venha dar fruto, porque Deus fez ela para dar frutos. Um detalhe é, qual é a diferença entre as sementes, irmãos? Nenhuma, é a mesma semente. Então, porque na mesma igreja, no mesmo lugar, tem pessoas crescendo, tem pessoas fluindo, tem pessoas... Eu tô sendo desafiado, porque eu tenho um problema muito grande com comida. Eu sou igual um relógio, de 3 em 3 horas bateu, eu tenho que comer. E sempre foi assim, eu sempre falei isso, e eu tinha orgulho disso. Até entrar na campanha do jejum, porque nós vamos ter que quebrar, né? Quebrar o reloginho. Sabe o que aconteceu, irmão? Primeira semana, dor de cabeça todos os dias, dormir com dor de cabeça, acordar com dor de cabeça e tomar remédio. Irmão, a dor de cabeça foi embora, eu falei, agora pode ser permanente esse jejum, para a honra e glória de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Ouvir a palavra. Não é fazer o que nós temos vontade, é fazer o que são lançados. Então é uma semente, eu me apropriei dela. É isso que tem que fazer, eu vou fazer. Não interessa o quanto a minha carne vai chorar, o tanto que ela vai miar, o tanto que ela vai me angustiar. Interessa que eu tenho um propósito, e o meu propósito é sair daqui e ir para onde Deus quer me levar. Amém? A natureza da semente. A semente carrega o DNA de Deus, a estrutura biológica da espécie a qual ela pertence, assim como carregamos dentro de nós toda a estrutura biológica daquele que nos criou. Não importa o quanto o solo está ruim, ou quantos espinhos estão à volta, ou quão longe um pássaro pode levar essa semente. O exato instante que entendermos que é a nossa responsabilidade cuidar, nutrir desse solo, nós vamos crescer, nós vamos germinar, nós vamos frutificar 100, 60, 30 vezes mais. Amém? O que é o solo, irmão? Seu coração, o meu coração. Este é o solo, a minha mente. Como está esse solo? Quando vem uma palavra, me dá desânimo, me dá cansaço, me dá agonia. O que a palavra faz comigo? Ela me instiga. Agora nós vamos fazer uma autoanálise. Que tipo de solo nós somos? Ou melhor, que tipo de coração nós temos? Tem alguma pontinha aí, irmão? De raiva, inveja, amargura, tristeza, angústia? Se tiver, irmão, essa é uma fonte antinutriente. Ela tira o nutriente todinho do DNA da palavra de Deus. Se eu sei que tem, eu tenho que ir lá e tenho que cortar.
Agora, se eu sei que tem e eu não tenho força para cortar, por isso que você está numa igreja que tem mais de 10 pastores. Eu não sei a conta, mas eu acho que é uns 10, né, pastor? Por isso que você tem, justamente para você ter um suporte. A Bíblia fala, ai daquele que estiver só. Se até hoje você não conseguiu sozinho, busca ajuda. A igreja está aqui para isso. Os pastores têm o maior prazer quando o irmão liga: pastor, estou precisando e eu quero resolver, e eu vou resolver. Irmão, não é fazer o que a gente quer, é fazer o que nós precisamos para alcançar o alvo, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, não importa como está o seu solo, não importa como está o seu coração. A partir de agora, se você prestar atenção no que eu vou dizer, tudo isso não vai fazer diferença nenhuma. Você sabe por quê? Só por um motivo. Para cada problema de solo, Deus tem um nutriente. Para cada coração, Deus tem uma palavra. A semente é a mesma, a palavra é a mesma. Só muda o quanto eu desejo a partir de agora que o DNA de Deus se manifeste através da minha vida. Só. Tudo que passou não importa mais, não tem mais motivo. Importa o que eu vou fazer daqui para frente. É o passo que eu vou dar para gerar essa transformação. Então vamos lá. Eu vou lançar uma semente de renovo. Se você acreditar nela, se você entender ela e agarrar nela hoje Deus começa uma mudança e uma transformação na sua vida. Você não vai precisar disso aqui, irmão. Você vai ler as bulas e vai falar assim: eu li isso aqui, mas eu não preciso disso aqui. Porque a palavra de Deus, ela tem antídoto para todos aqueles problemas que eu iniciei. Sabe onde eu iniciei o problema? Medo de julgamento e rejeição. Salmo 18, 12. O Senhor é o meu rochedo, é a minha fortaleza, o meu libertador. Ó meu Deus, ó meu rochedo, em quem me refugio? Irmão, antídoto para o medo. Pessimismo crônico, João 14, 27. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não se perturbem, nem tenha medo. Irmãos, pessimismo crônico tem cura. Culpa e vergonha, Romanos 8, 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma do que eu era, do que eu fui, do que eu fiz, do que eu deixei. Pelo contrário, é tudo isso que me transformou, que faz eu ser um excelente profissional, faz eu ter orgulho do que a palavra de Deus fez na minha vida. Esse é o antídoto. Traumas do passado, Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva-os de espírito abatido. Irmão, seu coração está quebrantado? Não. Mas você quer uma cura, um antídoto para curar os seus traumas? Aquebranta o seu coração. Fala, Senhor, não importa o que o mundo fez comigo, não importa o que as pessoas fez comigo, importa que agora eu estou preparado para receber tudo que o Senhor tiver para mim. Amém? Dependência, perfeccionismo, 2 Coríntios 12, 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, tudo que nós vamos fazer, nós vamos começar devagar, mas Deus vai fazer o quê? Ele vai nos usar de uma forma sobrenatural. Dependência de aprovação externa, Gálatas 1, 10. Observe que não estou tentando agradar as pessoas, mas a Deus. Se estivesse tentando agradar as pessoas, não seria um servo de Cristo. Irmãos, essa noite eu não vim aqui para agradar pessoas, eu vim aqui para agradar a Deus. E eu sei o que Ele fez na minha vida, e eu sei o que Ele pode fazer na sua vida, e eu sei o quantas palavras geram dor e machuca pessoas. E a partir dessa noite você pode fazer o seguinte: o DNA de Deus está em cada palavra. Cada palavra de Deus é como um código genético destinado para desencadear uma transformação profunda na sua vida. Aquebrantando-os, encorajando, curando. Somos testemunha da sua obra. Nas profundezas do nosso ser, o DNA de Deus pulsa, prometendo vida em abundância. Permita-se que o seu solo cresça com a esperança da palavra de Deus no seu coração. Amém? Obrigado, uma boa noite. Glória a Deus por essa palavra. Deus abençoe a sua vida, doutor. A receita está difícil de guardar aqui, hein?